Tem coisas na sua vida que Deus vai resolver, que Ele vai curar, que Ele vai fechar, que Ele vai transformar e que não precisam de uma ajudinha sua. Não precisa de um dedinho, não precisa de uma movimentação. Deus vai vir com a providência. Quando tu vê, tá resolvido. O negócio aconteceu. Só que tem outras situações. Existem outros problemas. Existem outros dramas na sua vida que só serão resolvidos com uma atitude de fé. Só serão resolvidos com um passo, uma atitude, um telefonema, uma ida, uma viagem. Tem coisas que vão se realizar na sua vida com atitude de fé. E a fé, lembrando, que às vezes vai contra a ciência, a fé que vai contra a situação normal, uma fé que às vezes é repetida, do tipo, eu já fiz tanto até agora, a mesma coisa, eu vou ter que fazer de novo. Fé é aquele negocinho do dar o passo sem ver o chão. Lá no livro de João, no capítulo 11, está sendo narrada aquela parte na história de Lázaro que ele morre. Melhor amigo de Jesus. Os dois são cupincha. Jesus ama a família de Lázaro. Lázaro e as irmãs Marta e Maria. Todas as vezes que Jesus estava ali por Betânia, inclusive, ele se hospedava na casa de Lázaro. Então você vê que é uma família que tem muita intimidade com Deus. Eles são muito próximos de Deus. Só que Lázaro tem uma doença grave, e um dia ele começa a ficar acamado. Essa doença começa a afetá-lo. Jesus não está em Betânia, ele está pela região. E aí chega essa notícia. Ó, Lázaro não está bem. Lázaro está acamado. E aí as irmãs encontram Jesus desesperadas e falam assim, ó, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ela não está falando de qualquer pessoa, ela tá... aquele quem você ama. Então, ó, uma pessoa que você gosta muito tá mal. E por que elas vão até Jesus? Porque se são amigos, se andam próximos, sabem de todos os milagres que Jesus está operando até agora. É cego que volta a enxergar, é paralítico que volta a andar, é lepra que é curada. Então elas sabem para quem está pedindo. Só que Jesus, muito tranquilo, e aí você pode até pensar, gente, mas ele amava Lázaro, como que ele está tranquilo numa situação dessa? Ele diz assim, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Porque, infelizmente, testemunhos, eles são construídos em momentos de muita dor. A gente não constrói testemunhos só no momento que é, ai, Deus abençoou e me deu uma casa. Não, os testemunhos mais profundos, eles são construídos em momentos de muita dor. Ele fala isso para as irmãs, e aí os discípulos, né, ó, a gente não tá podendo voltar lá, o clima tá meio hostil, a galera tá querendo apedrejar a gente, e Jesus fala, não, a gente não vai voltar agora. Vamos continuar nossa missão aqui nessa região e tal. E ele segue. Até que um dado momento, chega a notícia de que Lázaro morreu. Dali uns 3 dias, 3, 4 dias, chega a notícia de que Lázaro morreu, e aí então Jesus volta para Betânia. E eu fico imaginando o que está na cabeça de Marta e Maria, porque era muito amigo. Eu estaria... Por isso que eu falo que Jesus não se chama André, ele tem que se chamar Jesus por uma razão. Se Jesus entra pela minha porta, eu ia falar assim, que amigo da onça. Que amigo da onça. A gente sempre te recebeu em casa, a gente vai atrás de onde você tá, recebe você e os seus discípulos, faz comida para todo mundo, e o nosso irmão, aquele que você ama, a gente te avisa que ele não tá bem, a gente te avisa que ele tá acamado, ele morre, e aí só agora você aparece aqui? Mas eu não era Marta, ainda bem também por isso. Então Marta diz naquela passiva agressividade, assim, lá no versículo 21. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Ou seja, Marta tá chateada. Ela dá aquela cutucada. Se você não tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas, porque Marta tem fé, ela tá vivendo com Cristo, ela sabe tudo que Cristo pode. Ela sabe que se Deus quiser, o Lázaro volta, até da morte. Porque ela já viu tanta coisa de Cristo fazendo que ela sabe que até ali Jesus podia resolver. E aí, lá no capítulo 38,
Jesus fica mal, tá? Inclusive, é uma das únicas partes que tem lá no versículo 35, fala que Jesus chorou. Jesus chora. Ele sofre, ele ama Lázaro. Mas ele sabia que até essa situação precisaria do Lázaro morrer para construir testemunho. No versículo 38, Jesus diz assim: Jesus passa outra vez profundamente comovido, ele vai até o sepulcro. Então, nessa época, o corpo ficava, não me lembro se era 5 ou 7 dias, dentro de quase que uma caverna, tampado, porque vai que a pessoa ressuscitava, vai que a pessoa acordava ali, era um mal súbito. Então, ele era velado, ele ficava ali um tempo, para daí ele ser enterrado. E Jesus vai até o sepulcro, que era numa gruta, com uma pedra colocada na entrada. E aqui vem o ponto dessa palavra que eu quero dizer para vocês. Jesus curou paralítico. Jesus curou cego. Jesus curou lepra. Jesus curou mulher com fluxo de sangue que há anos sofria com hemorragia. Se tem uma coisa que as pessoas que estão ao redor de Jesus sabem, é que ele pode. Qualquer coisa. Transformou água em vinho. Ele tem um rol de milagres para quem o segue. Quando ele chega na frente dessa gruta, para que as pessoas não invadissem esses corpos, era colocada uma pedra muito pesada na entrada. Quem já assistiu filminhos da ressurreição de Cristo vai lembrar da pedrinha que se movia e tal. Era uma pedra, não era uma portinha de madeira, era uma pedra. Precisava de muitas pessoas para mover essa pedra. Quando Jesus chega na frente da gruta, ele olha para aquilo ali. Vocês concordam comigo que ele podia simplesmente dizer vai-te pedra e a pedra explodia e ele entrava, ou ele podia mesmo se materializar lá dentro da gruta? Podia. Só que o que Cristo fala? Tirem a pedra. Ué, parece uma coisa simples. Jesus, mas você tem poder para curar paralítico, você não consegue tirar uma pedra. E aí Marta automaticamente diz, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E nessa hora Jesus responde, eu não falei que se você acreditasse, você veria a glória de Deus? E eu penso eu no lugar de Marta, se eu ia ter a pachorra de tirar aquela pedra. E por que é que Jesus estava me pedindo para tirar o raio da pedra, sendo que era pesado, sendo que ele podia fazer isso? Porque tirar a pedra aqui simbolizava uma atitude de fé. Ele não queria Marta apenas como espectadora. Ele queria que Marta vivesse o processo do milagre. É muito diferente porque assim, quando ela olha para a pedra, por mais que ela acredite em Cristo, ela tá desconfiando, a parte humana dela tá desconfiando. Tipo, oh Deus, eu não sei se você sabe, mas ele tá fedendo, faz 4 dias que ele tá morto aí dentro. E quando o Cristo diz mova a pedra, é uma atitude de fé. É uma atitude que vai contra toda a lógica humana, porque na lógica dela é, pô, essa pedra é pesada, eu vou fazer um esforço danado para ver meu irmão se deteriorando, para ver ele podre, sendo comido pelos bichos. É uma atitude de fé. Tudo que Cristo faz, tudo, absolutamente tudo, toda atitude, tudo que ele fala na Bíblia, tudo tem um porquê. Nada é à toa. Ele não, tô com preguiça aqui, Marta tira a pedra. É porque ele precisava que Marta vivesse o testemunho por completo, para que ele passasse o processo do milagre por completo. E muitos de nós hoje estamos pedindo, estamos orando, ai meu Deus, eu faço campanha, eu faço jejum, mas não está se movendo na direção daquilo que pede para Cristo. Não está dando passo de fé. Ah, mas eu já tô cansado porque são, tanto tempo criando conteúdo. Ah, mas eu já tô cansada porque é tanto tempo entregando currículo. Ah, porque eu já tô cansado, porque eu tô cismando, batendo aqui e ainda não acontece. E aí você desiste. E aí faz como os pescadores, quando o Cristo faz, lança a rede de novo. Não, mas a gente já lançou a noite inteira. Eu acho que você não sabe, a gente já lançou para a direita, lançou para a esquerda e não vem peixe. E aí Cristo também os coloca dentro do milagre dizendo, então lança de novo. E talvez hoje Cristo está te convidando para lançar de novo, para mover essa pedra, para continuar trabalhando, para continuar entregando, para continuar produzindo mesmo que os resultados não sejam visíveis agora.
Se mover em fé é mover contra toda a lógica humana. Ah, mas por que você ainda está insistindo? Porque Deus está colocando no meu coração que é para insistir. Por que você ainda tá ali fazendo a comida dentro da tua casa para um pessoal tão ingrato? Porque Jesus me mandou continuar fazendo. Não, muitas coisas, como eu disse no início, Deus vai fazer. Ele vai fazer, sem a gente fazer nada. Mas a nossa fé não pode ser uma fé passiva. Jesus quer que a gente participe de todo o processo. Na construção de testemunhos, a gente precisa participar de todo o processo, não ser apenas espectador daquilo que Cristo vai fazer na sua vida. Então preste atenção se o que Deus está te pedindo hoje não é só mais oração ou mais jejum, é mais atitude, é mais ação, mesmo que não faça sentido na lógica humana.